Olá, boa tarde. Hoje tenho uma convidada comigo, é Isabel Santos Moura. Isabel é natural de Matosinhos, mas reside e trabalha em Baião. Editou um livro, O Anjo Gabriel, o Miguel e o Livro de Papel, e está quase a editar outro. Vamos falar então um bocadinho com a Isabel. Bem-vinda. Antes de começarmos a falar na obra, vamos conhecer um pouco a importância do mundo da literatura na sua vida. Quando começou o gosto por este mundo? Ora, eu sempre gostei muito de livros, porque apesar de eu neste momento estar a trabalhar numa biblioteca, desde pequena que a biblioteca para mim sempre foi uma segunda casa. A minha mãe trabalhava também numa biblioteca, portanto eu saía das aulas, ia para a biblioteca ler, fazer os trabalhos de casa e portanto a biblioteca foi desde cedo o meu mundo, o meu espaço. E foi algo que começou por iniciativa própria ou tiveste algum adulto que te incentivou assim à leitura? Sim, lá está. O facto da minha mãe trabalhar numa biblioteca foi certamente o que funcionou como uma maior motivação, não é? Porque eu passava bastante tempo na biblioteca, o contacto com os livros sempre foi também muito próximo, portanto eu acho que veio muito da minha mãe, a veia dos livros, de gostar de ler. Já sei que em pequena lias muito. Quais são os teus autores de infância? Lembras-te? Assim, coleções que devorasses? Lembro. Sempre gostei muito daquela coleção Uma Aventura. Também eu. Da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. E eu lembro-me de, à noite, estar na cama a ler e muito entusiasmada, eu dizia à minha mãe: "Oh mãe, em que capítulo é que tu achas que eu vou?" E a minha mãe dizia: se calhar no terceiro, no quarto. E eu: não, já vou no sexto. Porque realmente foi uma coleção que me cativou bastante. Por acaso também foi uma coleção que devorei. Sei que ganhaste um prémio literário na infância. Sim. Foi a partir daí que ficaste com a ideia que um dia escreverias um livro? Talvez. Pronto, lá está. Eu sempre gostei muito de livros, mas na altura, quando concorri a esse concurso, foi um concurso que era o Conta com a Barbie, promovido por uma revista que havia na altura, que creio que agora não existe, que era a revista da Barbie. E na altura eu concorri com um conto que se chamava O Sonho. E pronto, e ganhei. Eu acho que talvez tenha sido a partir daí que começou a crescer o bichinho da escrita. Falando então agora no Anjo Gabriel, o Miguel e o Livro de Papel, o teu livro, em que consiste a obra? Ora, esta história é fruto também do meu trabalho, porque uma das coisas que eu faço na biblioteca é desenvolver atividades junto do público mais jovem. Atividades com crianças, ateliês temáticos na Páscoa, no Natal, Carnaval, e uma das coisas que nós fazemos no final de cada sessão é requisitar livros. E numa dessas sessões, uma das crianças, que até costumava ler, levar livros para casa, não quis. E eu achei aquilo estranho. E eu perguntei-lhe porque é que ele não queria levar livros para casa, e aquilo que ele me disse foi que o pai lhe tinha oferecido um tablet no aniversário e que sempre que ele quisesse ler, que ia buscar os livros à net de graça. E isso deixou-me preocupada, não é? Qual seria, no fundo, o futuro da minha profissão, que sou bibliotecária, e também o futuro do livro em papel. Porque eu acho que o facto dos livros estarem disponíveis online pode pôr em causa direitos de autor, por exemplo, como acontece agora com as músicas, com os filmes. E pronto, eu decidi escrever esta história também para preservar a memória do livro em papel. Falando então um bocadinho nesta nova moda dos livros digitais, sabes que cada vez há um crescente de preocupação com a escassez dos recursos naturais. Sim. Achas que o facto do livro digital ser uma alternativa a não se gastar papel, a poupar árvores, Sim. que se calhar o livro em papel poderá ser extinto por causa disso? Não acredito que seja por causa disso. Realmente uma das vantagens que se vê, ou que se aplica ao livro eletrónico é precisamente o facto de não se gastar papel. Acontece que se a maior parte das pessoas forem como eu, vai-se gastar papel na mesma, porque pelo menos eu quando tenho que ler um artigo eletrónico, eu costumo imprimi-lo. Portanto, eu acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Até porque mesmo que o livro eletrónico poupe papel, em termos de ambientais, não é? Não é biodegradável. Demora muito mais tempo a decompor-se, não é? Do que o papel. Quais são para ti os pontos fortes, as vantagens que o livro em papel tem em relação ao digital? Muitos. Um deles é uma das coisas que eu explico aqui no livro e tento transmitir às crianças. O livro em papel nunca nos deixa ficar mal, porque nós vamos numa viagem de comboio, de avião, seja o que for, temos o livro em papel, podemos ler até ao final da viagem. Com o livro eletrónico já não é bem assim, não é? Porque nós estamos dependentes de um suporte que precisa de bateria para funcionar, a qualquer momento pode ser roubado, não é? E podemos ter no tablet 20, 30, 40 livros e ficamos sem eles.
e com o livro em papel tal já não acontece, não é? Então para ti essa é a maior vantagem? É. E o facto, eu tenho um bocado essa mania do cheirar os livros novos. Sim, e o toque na folha. Em digital, não dá para fazer isso, não é? Não sei que eu ando a cheirar o tablet, mas não me parece. E é muito mais impessoal, não é? E depois tem outra coisa, que eu tenho explicado isso aos miúdos. Nós, o tablet, nós vamos a um sítio qualquer, à presença de um escritor, numa livraria, por exemplo, ou numa biblioteca, e o livro pode ser personalizado, não é? O autor, o escritor pode dedicar-nos o livro, fazer uma dedicatória. Não pode fazer isso no tablet, não é? A não ser que deixe lá no Word ou qualquer coisa escrita, não dá de muito. Olha, este livro infantil tem sido promovido nas escolas, vi no teu Facebook, Sim. que estiveste na semana passada no Luxemburgo, não foi? Estive numa feira do passado, livro. no Salão do Livro. Independentemente de papel ou digital, sabes que há um declínio muito grande na leitura nas nossas crianças. Que medidas se deveriam tomar para incentivar a leitura? É assim, eu acho que em certa medida os tablets, a tecnologia podem cativar as crianças a ler. Por outro lado, eu acho que o tablet, por exemplo, embora possa aproximá-las da leitura, porque uma das funcionalidades que tem é precisamente o acesso a livros eletrónicos, vai acabar por distraí-las da leitura, porque o tablet pode-se jogar, pode-se aceder à internet, e eu penso que isso vai acabar por distraí-las da leitura. Penso que para cativar as crianças a ler, se possível, livros em papel, não é? As bibliotecas têm um papel muito importante. Isso é uma das coisas que eu tento fazer na Biblioteca de Baião, que é onde eu trabalho. Aliar atividades de trabalhos manuais, que é coisa que as crianças gostam muito, com as histórias, com o livro. Fazer as atividades, sim, mas não fazê-las por fazer, para os miúdos irem lá passar o tempo. Tem que ter sempre uma componente de didática, vá. E no final da sessão, tentar que as crianças levem livros para casa, que isso é o mais importante. Se alguém das escolas estiver a ouvir, não é? Acho que poderia também ter esta iniciativa na biblioteca. Aqui o Externato de Dom Afonso Henriques tem boas iniciativas. Ainda há pouco tempo teve cá o Walter Ugumem, o escritor. Sim. Por acaso eles têm boas iniciativas no que se trata de leitura. Onde é que podemos encontrar o Anjo Gabriel, o Miguel e o livro de papel à venda? Ora, este livro está à venda nas FNACs, todo o país, Bertrand, Almedina, e podem requerê-lo encomendando em qualquer livraria ou papelaria. Este livro foi editado pelas Edições Esgotadas, que é uma editora de Viseu, e pronto, basta dar a indicação do título, da autora, e encomendam. E também no teu Facebook, não é? Isabel Santos Moura, és minha amiga. Para quem estiver com dificuldades em encontrar, se for meu amigo, pode procurar nos meus amigos Isabel Santos Moura. Também és amiga da emissora regional de Rezende, ou então mesmo uma página que também tens. Foi fácil conseguir publicar pelas Edições Esgotadas? Ou andaste de editora em editora e as Edições Esgotadas decidiram publicar? Eu, quando terminei de escrever a história, fiz o que a maior parte das pessoas fazem, não é? Mandei para várias. Sim. E curioso que esta editora respondeu-me precisamente no dia do meu aniversário, no dia 8 de dezembro. Portanto, foi uma boa prenda. Foi uma boa prenda, é verdade. E eu desde sempre tive um ótimo relacionamento com esta editora. O diálogo entre nós sempre foi muito fácil e pronto, está a correr tudo bem, o livro está a vender bem. A primeira vez que apresentaste o livro foi no Norte Shopping, em Matosinhos. Sim, na FNAC. Foi na FNAC. Por acaso achei curioso seres de Matosinhos e teres apresentado lá. Sei que brevemente tens um segundo livro, já a finais de maio, não é? Sim. Podes-me falar um pouco sobre ele? Ora, o próximo livro é o segundo que estou a publicar, chama-se Índigo e Cristal, Os Meninos que Vieram das Estrelas, e tal como o primeiro, tento passar uma mensagem, não de preservação do livro em papel, mas uma mensagem de preservação do ambiente, do respeito pelos animais e pela natureza. Abordo também a questão do Reiki como terapia de cura e eu tento mostrar às crianças que... Eu sei que isto pode soar um bocadinho a clichê, mas as crianças de hoje são os adultos de amanhã, não é? E nós, se queremos ter adultos melhores amanhã, é hoje que nós temos de criar crianças melhores. E eu tento passar-lhes uma mensagem de ter cuidado com carinho com os animais, ter cuidado com o ambiente. E então a história, não vou estar a... Vou só levantar um bocadinho o véu. É sobre duas crianças, Índigo e Cristal, que vêm do planeta Sírios para a Terra, para tentar fazer da Terra um sítio melhor. Então, Índigo, quando cresce, torna-se advogado. Numa atitude altruísta, vai defender as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado.
e torna-se também político, não dos políticos que nós Conhecemos atualmente, não é? Mas é realmente um político que pensa no bem das pessoas, que trabalha para o bem das pessoas. E Cristal é uma jovem que, entretanto, cresce, torna-se professora, ensina crianças e também adultos a ler e a escrever, pessoas que não têm possibilidades para estar a pagar estudos, cria uma associação de proteção de animais. E curiosamente, eu escrevi essa história e, passado uns tempos, eu própria, juntamente com o João Fragoso, que é meu colega na Câmara Municipal, criamos em Baião a Amor Animal, que é a Associação de Proteção Animal de Baião. Fiz um like no Facebook. Façam lá, Amor Animal. É só procurar no Facebook, podem fazer um like. E outra coisa também muito importante que eu aproveito agora para dizer. As vendas, ou seja, os lucros dos meus direitos de autor, da venda do livro Índio Cristal, Os Meninos que Vieram das Estrelas, vai reverter integralmente a favor da associação. Mais um bom motivo para comprar o livro. Exatamente. Isabel, para terminar, tens intenções de escrever um livro para outro público? Ou o livro infantil é mesmo a tua vocação? Não, estou a pensar escrever também para adultos. Aliás, eu já comecei a escrever um livro para adultos, de ficção, que se chama A Nova Humanidade, mas para já está em stand-by. Eu, por enquanto, estou a dedicar-me só ao público mais infantil. Quando tiveres o Índigo e Cristal, podes cá vir. Depois, entretanto, quase a Nova Humanidade, também podes. Já tens o meu convite. Se eu cá estiver, muito obrigada. Podes vir fazer a entrevista. Não sei se queres dizer alguma coisa para finalizar. Sim, gostaria, antes de mais, de agradecer o convite para vir à Rádio Regional de Rezende. E também aproveito para deixar aqui uma mensagem às escolas, principalmente educação básica, não é? Do primeiro ciclo. E bibliotecas também. Estou disponível para vir apresentar o meu livro, não só este, mas também Índio Cristal, Os Meninos que Vieram das Estrelas, quando estiver publicado. Muito obrigada, Isabel, por ter aceitado o convite. De nada, obrigada.